O que te chama a atenção quando você vai jogar um card game novo? Você procura algo mais tradicional, como coleções ou mecânicas novas de Magic? Ou talvez você se sinta atraído por card games baseados em franquias que você gosta, né? A gente tem Pokémon, Digimon, One Piece, até Gundam, né? A gente tem hoje. Duas coisas que costumam chamar a atenção das pessoas é normalmente a jogabilidade e as artes, mas também a lore. Eu, particularmente, sou uma pessoa que gosta muito das histórias por trás do card game. E foram esses três últimos pontos que me chamaram muita atenção no Ether TCG desde o começo. Além de ser um TCG 100% brasileiro, feito pelo Wellington, ele tem artes deslumbrantes, tem uma lore que vai sendo alimentada pouco a pouco ali através dos materiais divulgados no site oficial. Além de artes que são fantásticas. O Wellington, ele é um ilustrador aí há mais de 10 anos. Ele foi aprimorando essa ideia, guardando todas as artes, os personagens, até chegar no formato ali que ele falou, vou divulgar e colocar esse sonho em prática. Além desse amor todo, o Wellington já trabalhou durante algum tempo em grandes empresas justamente com balanceamento de jogos, na função de colher os feedbacks da comunidade, de entender mecânicas que não estão funcionando e amadurecê-las, trazendo um equilíbrio entre uma jogabilidade mais estável e fluida e também a diversão. E tudo isso ele trouxe para o Ether TCG e é um trabalho que ele vem fazendo a cada... Hoje o Ether já tem cerca de 10 decks pré-montados, muitos deles só pegar e jogar, mas também lançando várias cartas novas, corrigindo mecânicas e fazendo com que o jogo cada vez mais se adapte à comunidade. Eu conheço ele basicamente desde o começo do projeto e o amor que ele demonstra pelo universo de Ether foi algo que me cativou junto com todos esses outros quesitos. Para você que não conhece, o Ether TCG ele surgiu aí em junho do ano passado. E hoje ele já está presente aí nos maiores eventos de TCG do Brasil, tanto os eventos da Liga Fest, quanto eventos como TCG Party, TCG Com, Pokémon, e está ganhando novos amantes, novos seguidores e jogadores a cada dia. E hoje, a convite da GBA, eu, Thiago Zubatti, vou apresentar para vocês esse jogo. Vou falar um pouco sobre as mecânicas, falar um pouco sobre a história e, claro, mostrar a minha coleção de cartas HAL e cartas graduadas pela GBA. Então, chega de papo, bora lá conferir sobre Ether TCG? Então, beleza, vamos lá. Falando sobre a minha coleção atual de Ether TCG, ela tem algumas nuances, tá? A coleção hoje tem 7, bati aqui na câmera, a coleção hoje tem um set só, que é o Eras Místicas, a primeira coleção, e ela tem uma previsão ali para que hajam até 103 cartas, se eu não me engano. É a previsão e para que ela dure até 2027 para lançar tudo que tem para lançar, beleza? Então eu trouxe aqui a minha pasta de Ether TCG, onde eu estou guardando tudo. Então aqui a gente vai passar pelas cartas principais, a gente vai passar pelas coleções por decks limitados, por cartas que passaram por coleção e, claro, a gente vai trazer aqui umas coisas de GBA, tá? Eu tenho orgulho ali de falar que eu meio que fiz o intermédio entre juntar a minha confiança no trabalho da GBA e minha paixão por Ether e fazer essas duas se unirem. Tanto é que as primeiras cartas ali graduadas de Ether TCG levei lá para GBA e tem algumas que voltaram hoje que eu vou mostrar para vocês também nesse vídeo. Aí, assim, tem essa parte aqui na coleção, vou mostrar tudo para vocês e assim, eu fico feliz de ter podido contribuir um pouco com isso, né? E ter meio que feito a ponte ali da GBA para que as primeiras cartas do Ether TCG fossem levadas para lá. Eu acho que esse é o senso de comunidade, a gente juntar coisas que a gente gosta, trabalhos que a gente confia e empresas que a gente confia e coisas que a gente gosta para que a gente consiga fortalecer a comunidade, né? Então, mais uma vez, agradecendo ao pessoal da GBA por ter convidado para ser o porta-voz, entre aspas, do Ether TCG aqui. Então vamos lá, a gente vai passar aqui pela coleção, por algumas coisas que eu tenho, que eu fui reunindo e vou explicando para vocês como que funciona, tá? Então o Ether TCG, ele é criado
por um brasileiro. Deixa só eu melhorar aqui, dá pra ver certinho agora. Então vamos lá. Criado pelo brasileiro, pelo Wellington Ferreira. Basicamente o EtherTCG é um RPG, é um TCG voltado para um clima medieval e de fantasia, tá? Então existem algumas classes que foram lançadas de início. Vou mostrar para vocês, antes só da gente passar pela pasta, vou mostrar para vocês os decks que foram lançados até o momento. Os primeiros decks que foram lançados de Ether são esses aqui, tá? A gente tem Folclore Brasileiro e Sátiros e Bardos, são decks de pré-venda. Então são decks que não vão ser mais lançados. Algumas cartas foram lançadas com algumas outras artes ou mudanças nos efeitos, mas essas cartas não são válidas para torneios oficiais. Então fica tranquilo, é item de colecionador, já virou um item de colecionador junto com outro aí que eu já vou mostrar para vocês, tá? Mas a pegada é essa, né? Um baseado no folclore brasileiro, então tem diversas criaturas ali como Saci, ou a Cuca, né, entre outras, e foram decks lançados no pré-lançamento do jogo, então não tem mais disponível. Depois a gente tem os 4 decks iniciais que foram lançados. A gente tem Seres de Oceano, Elfos e Fadas. Esses dois aqui especificamente são decks que até hoje são extremamente os mais competitivos, eles já vêm prontos, e 2 decks ali no momento de gravação desse vídeo estão despontando ali como os principais vencedores dos torneios dentro do Ether. Então são decks que já vêm pré-montados, tem uma estrutura bem sólida e uma jogabilidade bem simples. Eu indico para quem quer começar a jogar, né? Você precisa de poucas cartas ali de busters a manter o arquétipo, né? Aí se você quiser fazer alguma outra combinação adicional, fica com você, tá? Os outros 2 decks iniciais foi Renascimento da Rainha, que é de vampiros, baseado na Susana, e Guardiões das Tumbas, que é o deck de necromantes. Esses são 2 decks que são muito mais complexos de jogar. O necromante já tem algumas estratégias e algumas listas que a galera foi fazendo, mas são os meus decks prediletos, né? Eu tento jogar até hoje de vampiro, mas fazendo frente aí a Oceano e Fadas, são decks que eles demoram mais para jogar, eles precisam de uma estratégia mais rebuscada, são menos agressivos, mas são 2 opções aí, né? Tem carta de necromante de controle, tem a estratégia do deck de vampiro, que é baseado em trazer os vampiros de volta. Os outros 2 decks dos principais. Depois disso, nós tivemos 2 decks lançados de Goblins com a mecânica de moedas e Ogros com e Seres da Floresta com a mecânica de Ogros, né, a mecânica de fome. No Ether tudo é baseado em pilhas, tá? Só que as pilhas, elas não são exatamente como as manas do Magic ou a energia de Pokémon. Eles são artefatos que você ocupa um espaço no campo, mas não necessariamente você precisa deles obrigatoriamente para baixar uma criatura ou para usar os ataques dela. São mais como cartas de apoio, tá? Os últimos decks lançados até o momento desse vídeo são esses 2, né? Então a gente tem Folclore e Lendas Urbanas, que é a versão nova do deck de Folclore da pré-venda, só que com uma estrutura ali jogável, com cartas que são válidas e que ficam disponíveis ali sempre que o estoque é renovado, tá? O outro é o Vazio. Esses são 2 decks que foram lançados bem recentemente, então ainda estão saindo listas para ele, o pessoal ainda está testando, e são mecânicas ali baseadas nas suas próprias pilhas. Uma outra questão é que cada deck é vinculado a uma pilha específica. Então a gente tem vampiros com sangue, tem necromantes com ossos, a gente tem o vazio com os marcadores de vazio, a gente tem pilhas de música, pilhas de oceano, de tridente. Então cada deck tem suas pilhas específicas e não necessariamente você tem que ter essas pilhas no seu baralho, tá? Às vezes você pode simplesmente jogar com o baralho inteiro, onde as pilhas são geradas por efeitos das próprias cartas. Então não é uma obrigatoriedade, e isso conta quando você vai montar sua estratégia. Beleza? Falando agora um pouco aqui da coleção. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco como que é o playmat de jogo, para vocês só terem uma ideia de como que funciona a dinâmica de campo do EtherTCG. Falando aqui dos terrenos, né, do campo de jogo do Magic, do campo de jogo do EtherTCG, tá? Basicamente o que a gente tem? A gente tem 4 espaços para criaturas, 4 espaços para pilhas, efeitos de ativação, armadilhas e efeitos automáticos, né, efeitos instantâneos. O que acontece? Você sempre vai colocar as cartas da esquerda para a direita, tá? E cada slot pode ser ocupado por uma carta daquele efeito, exceto pilha, tá? As pilhas você pode colocar num espaço qualquer aqui de baixo, e você pode colocar num espaço qualquer aqui de baixo, ele vai ocupar uma. Então se você tiver 10 pilhas de sangue, por exemplo, você vai colocar em espaços. Outro ponto que é importante para o Ether é que você pode colocar cartas no campo do oponente. Aqui, por exemplo, é o espaço designado para terrenos, então você pode usar o terreno no campo de terreno do adversário e vice-versa.
Isso pode servir tanto para você aplicar o efeito para as cartas do oponente, quanto para você quebrar um outro terreno dele, tá? Aqui fica a parte de deck e aqui fica a parte de descarte. Essa parte daqui é a parte chamada Éter, que é como se fosse um banimento, uma zona perdida, que nem tem em Pokémon, que é um espaço para onde as cartas que são derrotadas e aplicado algum efeito vão. As cartas normais vão todas pro descarte, beleza? Também pode substituir, por exemplo, se você tiver 4 cartas de criatura, zona de criaturas aqui, e você quiser baixar uma outra, você também pode descartar uma sua premeditadamente e colocar uma outra carta no lugar. Isso é permitido, tá? O link com as regras, com as cartas, etc. vai estar aí na descrição e aí você dá uma olhada, porque não é o intuito desse vídeo explicar tão a fundo como é o jogo. Vamos agora finalmente mostrar a coleção, tá? Ela tá por ordem numérica, é a maneira como eu encontrei de organizar a coleção. E nos espaços vazios, onde tem cartas que ainda não foram lançadas ou que eu não tenho, eu coloco essas cartas aqui, que nada mais são do que as capinhas do Buster de Éter TCG. Então a gente tem aqui a coleção, Eras Místicas, 7 cartas por Buster. E aí eu uso para colocar as cartas aqui. Show! Falando um pouco sobre como funcionam as criaturas no Éter, tá? A gente começa com criaturas NV1, então são cartas que elas têm uma sequência, que pode ser chamada de sequência, nascimento, ou, como no caso dos decks de vampiros, substituir. Então você tem uma carta NV1 no jogo, cumpre com os requisitos de substituir, ao invés de você colocar a carta por cima, você substitui. Essa carta vai para o descarte, então você pode reaproveitar e trazê-la de volta, e a NV2 vai para jogo. Então aqui no caso eu vou usar como exemplo essa sequência. Então depois que você coloca o NV2, tem que permanecer por 4 turnos, substituir e descartar essa carta. E aí você coloca o NV3, né? O NV3 tem um requisito também que pode ser só substituir ou pode ser renascer. Aqui nesse exemplo é o Khorne, Filho da Noite, pode renascer como Varlock, Ancião Imortal. Para isso ele tem que permanecer por 4 turnos e cumprir as condições do Varlock para trazer ele de volta. Então a gente tem NV1, NV2, NV3 e NV, que é o nível máximo de raridade de cartas de jogo. Tá? Então quais são as condições dele? Além das condições do NV3, ter 3 vampiros ou mais no seu descarte. E aí você evolui para NVE. As NVEs podem ser trazidas de diversas formas, tá? Não necessariamente elas têm que seguir a sequência, algumas podem ter outros tipos de requisitos. É a sequência de cartas de criatura do Éter, tá? Então a gente tem aqui cartas de deck, cartas de boosters. No Buster de Vampiros inicial, a principal carta mais rara era a Susana, a Matriarca. Só que numa versão texturizada, tá? Depois houve uma alteração. Hoje, se você for comprar um deck de vampiros, ele vai vir com essa versão da arte da Susana, a Matriarca. E aí eu vou falar mais sobre as texturizadas lá no final, tá? Então tá tudo organizado aqui. Então, além das cartas de criatura, as cartas de pilha, né? Como exemplo, a carta de Pilha de Sangue, que tem várias artes. Aí tem as cartas de terreno, no caso o Repouso das Matriarcas, lá da Noite também. Noite é um tipo de pilha que você não coloca cartas de pilha. Os efeitos são dados por outras cartas de criatura ou por terrenos, tá? Além disso, a gente tem os efeitos de ativação, que podem ser utilizados no turno de batalha do seu oponente ou quando ele declara que o turno encerrou. Então, por exemplo, o Banho de Sangue você pode ativar. Fulano te ataca. Você fala assim: ativa o efeito de ativação. Os efeitos de ativação são colocados virados para baixo no campo e só podem ser utilizados no próximo turno do oponente, tá? Você não pode baixar e já ativar. Criaturas NV2, NV3, NVE podem entrar em qualquer momento do jogo, viradas para baixo também, cumpre os requisitos, você faz a substituição, tá? Então aqui tem diversas cartas, aqui tem algumas que eu gosto bastante. Essa daqui, que é da coleção nova, que já é um dos meus vampiros prediletos, né? Você deve imaginar, né? Pelo símbolo do cara e pela camiseta. A gente tem diversas versões de pilhas diferentes, então você pode ter várias pilhas com artes diferentes no baralho se você quiser. Aqui a gente vai para a parte oceanos. Então a gente tem aqui criaturas de oceano, a gente tem algumas criaturas de folclore aqui, como o Curupira. Aqui é a parte das fadas, né? Então tem os espacinhos aqui que são de cartas que ainda não foram lançadas. Essas cartas que tem essa arte um pouco diferente aqui são chamadas de rabisco. Elas têm uma raridade maior do que uma NV3 ou uma carta equivalente normal, tá? Normalmente são as NV3 que tem, as NVS que tem versão de rabisco. Então você tem, por ordem de raridade, NV1, NV2, NV3, NVE, NVE rabisco
NVE Rabisco com textura, que eu vou mostrar para vocês no final. Aqui a gente tem a coleção de necromantes, então tem bastante coisa ainda para lançar de necromantes. A gente tem um arquétipo que foi lançado recentemente também, que é de lobisomem. Então a gente tem só 3 cartas, que é o Bacal NV1, NV2 e o NV3, que é ele transformado em lobisomem. Aqui a gente tem a parte dos goblins, também tem bastante coisa para ser lançada. Aliás, goblins não, ogros, né? Aqui a gente tem parte das cartas de folclore que foram lançadas naquele deck mais recente que eu mostrei para vocês. Aqui tem a parte dos monges, que é a última mecânica que foi lançada no momento de gravação desse vídeo. E todas as artes, assim, elas seguem ali a mesma lógica, o mesmo traço, né? Então é bastante marcante o traço do Wellington nas cartas que ele faz. E você vê que, assim, todas elas têm uma coesão, né? Elas têm uma identidade própria. Tem essa carta aqui, essa Aprendiz de Lenor, que é nova também, que é sensacional. E aí o que me cativou foi a questão das artes de início, mas também a questão da lore, né? Da lore e da jogabilidade, que é bem bacana. Esse daqui, ó, uma NVE, o Conde Sexto, bem bacana. E aí aqui acabou o espaço dos busters, então não tem mais muita coisa para colocar. Então eu tô colocando as cartas na ordem, conforme elas vão sendo lançadas eu vou conseguindo. E a gente tem os 2 decks iniciais, né, os decks de pré-venda, eu coloquei num espacinho separado. Outro tipo de carta que tem aqui são os tokens, né? Então, ao invés de você colocar um marcador ali, um dado, você pode comprar kits que vem todos os totens aqui para você sinalizar alguma pilha que você tenha. Chegando aqui, a gente tem as cartas texturizadas. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas elas têm uma marquinha aqui, ó. Ela tem uma texturinha aqui. Essa é a Susana que eu falei que vinha no deck inicial de vampiros. As demais são todas tiradas na sorte, exceto Borboleta Etérea, que foi nessa versão de Rabisco, que foi um brinde para quem fez a compra dos decks iniciais. E a carta mais rara hoje do Éter TCG, Driavel, a Matriarca, NV Rabisco, só que essa carta aqui foi lançada num kit e só teve 50 unidades. Então isso daqui, assim, para quem entrou agora no Éter que vai colecionar, já virou um item extremamente raro, né? Só tem 50 cópias, ó, tá escrito aqui, ó, 50 cópias. Recado rápido, essa Driavel é até o momento da gravação desse vídeo a carta mais rara já lançada do Éter. Somente 50 cópias e em breve, se você tá vendo esse vídeo próximo da data de lançamento, vai ter um collab sensacional entre GBA Grading, Éter TCG e a Caverna do Zubat, com uma ação sensacional envolvendo essa carta. Então, se fosse você, no momento de ver esse vídeo, já seguiria os 3 nas redes sociais para não perder as novidades dessa grande celebração do Éter TCG. E uma arte única, essa carta nem sem textura vai ser lançada. Então, o Graal. Então, o que vinha nessa coleção, tá? Esse kit, né, de colecionador de 50 cópias. Vinha a versão dela como carta, a versão dela full art, digamos assim, como normalmente conhecido, e uma impressão da Driavel, que eu tenho que imprimir, quer dizer, eu tenho que colocar num quadro, mas uma versão 4 da arte completa. Então agora, para a gente fechar com chave de ouro esse vídeo de apresentação sobre o Éter aqui na GBA, nada melhor do que a gente trazer algumas cartas graduadas lá na GBA, e eu tenho um bolinho aqui bem bacana. Então bora lá. Todas essas cartas aqui eu pedi arte estendida, então elas têm... Quando você entra lá no site da GBA, você pode escolher se quer um label normal, um label que só combina as cores da carta, ou uma label estendida. A primeira que eu tenho que é uma Iara, Terror dos Homens, da coleção Era Mística, tirou um 10, olha só, por 2,9,5 ela não tira quad. Então temos aqui Iara, Terror dos Homens, com arte estendida. Temos aqui uma Naya, Estrela das Águas, também tirou um 10. Essa daqui é uma das minhas prediletas e é uma carta assim comum de vir em Busters, mas eu demorei bastante para tirar ela. Próxima carta também com arte estendida. Essa daqui, essa é uma das minhas artes prediletas, tá? A Naya, a Elisa, e tem uma outra aí que eu acho que tá aqui no meio, tá? Elisa, Rainha da Aurora, uma carta belíssima, NV3, então nem só de NVE vive o fã de Éter. Também tirou um 10, eu tive que selecionar bastante as cartas aqui para mandar, para tentar conquistar uma nota mais alta ali, mas nenhuma veio quad 10. Essa daqui não foi tão, mas é
uma das cartas que eu falei que era uma das minhas prediletas junto com as outras duas, tá? É a mesma carta, tá? Mesmo efeito, a Elisa Rainha da Aurora, mas essa daqui é na raridade Rabisco, tá? Então tem alguns NV3 também, ou NV1 que tem versão Rabisco, mas o mais comum é que você tenha um NVE, tá? Com essa arte de Rabisco. Tirou 7, essa daqui tava mais judiadinha. Tá? Essa próxima aqui tirou 9, 9,75, 9,75 e 10 de borda. Tifa, Fada dos Encantos. E essas labels ficaram muito, muito bonitas, viu? Tifa, Fada dos Encantos. Mais duas aqui. Essa daqui é do meu arquétipo predileto, né? Vampiros. A gente tem a Selene, a Dama Carmesim também tirou. Esse também por conta de 1,96 nas bordas. Arte fantástica. É uma NV3, é comum, mas por eu gostar muito da arte, eu tive que mandar para GBA. E por último, mas não menos importante, a gente tem aqui, também passou na trave, uma Susana, a Matriarca, com um 10, a versão texturizada de deck, uma carta simplesmente fantástica, e nesse slab aqui da GBA ficou ainda absurdo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Agradecer mais uma vez a oportunidade que a GBA me deu de trazer aqui, de ser o representante do Éter aqui no canal, e eu vejo vocês numa próxima. Parabéns GBA pelo trabalho, e vamos fortalecer o mercado nacional de TCG.